Eu passo a palavra agora para o senhor Rodrigo Moraes Lima Delgado, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, assessor do Departamento de Proteção Social Especial, que é o setor responsável pelos serviços para a população em situação de rua no Sistema Único de Assistência Social. Olá, boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui em nome da doutora Eliana, assim como cumprimentar as pessoas aqui presentes. É um público muito bom e muito bom também que estejam aqui presentes as pessoas para as quais essas políticas aqui estão sendo pensadas, discutidas, né? Só peço um minuto que eu vou pegar minhas anotações. Bem, tem como ampliar aqui a apresentação? Bem, venho falar aqui da perspectiva da Política Nacional de Assistência Social. O SUAS, eu acho que nas falas anteriores foi percebido aqui que algumas pontuaram questões relacionadas ao SUAS. Acho que o Natalino aqui fez uma fala muito interessante do ponto de vista aqui da estruturação dessa política. A própria procuradora aqui, Débora Duprá, colocou uma questão muito importante, né, que a perspectiva da garantia de direitos, que é a perspectiva que permeia hoje a política de assistência social, é ainda algo que está sendo consolidado e incorporado dentro do SUAS, mesmo nós olharmos para todo o marco regulatório, por exemplo, a Lei Orgânica de Assistência Social de 93, a Lei 12.435 de 2011, que incorporou na Lei Orgânica o Sistema Único de Assistência Social, já trazem essa perspectiva, né, que é um desdobramento da própria Constituição Federal, mas nos territórios a prática ainda nos desafia, né? A prática ainda traz elementos desafiadores do ponto de vista dessa ruptura que a política de assistência social se pretende fazer a partir desses marcos legais e a partir desse novo desenho colocado pela Política Nacional de Assistência Social. Então, e enquanto isso, a política de assistência social, lá estruturada na Constituição Federal, ela faz parte do tripé da Seguridade Social. Eu acho que teve uma fala aqui do procurador sobre a importância de nós não a política econômica não ocupar todo o espaço da agenda pública brasileira, e que é muito importante que não haja um conflito, que a gente não perca, que a gente não retroceda em algumas conquistas muito importantes dos últimos anos no Brasil, não é? E aí, assim, eu pretendo fazer uma fala bem breve, que eu acho que é importante a gente dar uma dimensão de como é que essa rede está estruturada e de quais são as competências dessa rede, tanto para os formuladores aqui, os pesquisadores, o controle externo, quanto para o público da política de assistência social, poder ter essa dimensão da oferta de serviços e nos ajudar, porque acho que esse é um momento muito importante de ouvir as contribuições sobre as melhorias necessárias para a política de assistência social, né? Então, o microfone não está ajudando. Nós temos hoje uma organização que tem uma certa similaridade com a organização da política de saúde, né? Nós organizamos a política de assistência social em níveis de proteção, né? E eu falo aqui do ponto de vista da proteção social especial, que é onde estão localizados os serviços específicos para a população em situação de rua. Mais adiante eu vou falar deles e do avanço que isso significou para a política. Então, nós temos hoje uma política que se estrutura em 2 níveis e que tem um desafio imenso, que é referenciar nos territórios, né, que é garantir por meio da sua rede estruturada. Hoje a gente está falando de mais de 8.000 centros de referência de assistência social e de mais de 2.500 centros de referência especializados no Brasil. É uma rede com uma capilaridade significativa que nos dá condições hoje de chegar muito próximo da população e, com isso, também ser uma grande porta de entrada para as políticas públicas, para a realização da intersetorialidade, né, que é tão desafiadora para a gente.
E aí, eu acho que vale destacar, quando a gente começa a falar de serviços, um ponto trazido aqui pelo IPEA sobre a localização dos serviços socioassistenciais. Eles estão hoje, em sua grande maioria, os serviços para a população de rua, nos municípios em que tem a maior demanda para a população em situação de rua. Eu acho que isso é uma feliz iniciativa, né, de se direcionar, né, isso já demonstra uma visão de se chegar primeiro onde a demanda está localizada, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, e aí vou falar um pouco dos serviços, o serviço especializado de abordagem social, que seria a nossa ponta de lança dos serviços da política de proteção social especial, da proteção especial. Ele está, a função dele é de estar no território, de vincular aquelas pessoas que estão em situação de rua, sejam crianças em situação de trabalho infantil, sejam migrantes, sejam pessoas que não têm habitação, que fazem da rua um meio de moradia ou de sustento, vincular essas pessoas aos serviços socioassistenciais e também vincular essas pessoas aos serviços das demais políticas. A gente tem algumas experiências no Brasil que são bem interessantes do ponto de vista da articulação desse serviço, por exemplo, com os consultórios na rua da saúde mental da política do SUS. Então, eu acho que esse é um serviço muito importante. É um serviço que eu acho que vale a pena, por exemplo, entender que o defensor público do Rio de Janeiro colocou aqui algumas situações que ocorreram, principalmente em 2012, 2013, no Rio de Janeiro, que foram muito complicadas do ponto de vista da realização desse serviço, que também faz parte de um processo de ruptura com a lógica que se tinha de se realizar um serviço de higienização do território e não de garantia de direitos. Então, é muito importante que a gente tenha essa dimensão do qual é o papel do serviço de abordagem social nesse território. Sempre estou esperando que alguém avance. Aqui é um pouco dado de qual é a composição da equipe, a estrutura, que eu acho que aqui é mais relevante para que vocês tenham. A apresentação vai ficar aqui, não sei se o Ministério Público pretende disponibilizar no seu portal, mas isso talvez valha a pena, inclusive, para o Ministério Público cobrar das gestões locais a estruturação de equipes adequadas, que acho que é um ponto importante, que foi trazido aqui mais cedo pela servidora do GDF. E aí, nós temos um outro equipamento muito importante, esse é o nosso principal equipamento do ponto de vista da proteção social especial, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É um equipamento que concentra a maior quantidade de serviços, inclusive o serviço de abordagem social pode estar referenciado nesse equipamento. É um equipamento importantíssimo do ponto de vista da busca ou da superação de situações de violação de direitos que ocorrem no território e também para a população em situação de rua. Vários lugares no Brasil, né, nós temos hoje centros POP em mais ou menos 200 municípios, 197. E nos outros 2.009 municípios que nós temos serviços especializados de assistência social, pelo CREAS, onde não há centro POP, o CREAS é que deve ser a porta de entrada para essa população em situação de rua também, né? Então, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social também deve ser um espaço a ser buscado pela população em situação de rua para que se consiga realizar as ações de superação de violação de direitos, de articulação com as demais políticas, de encaminhamento, inclusive, para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público. Então, é um importante espaço de referência no território para a população em situação de rua. E um outro equipamento, que esse é fruto de um processo, de uma conquista muito importante do movimento População em Situação de Rua, é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que oferta especificamente o serviço para a população de rua. Então, esse equipamento, hoje ele se localiza nos municípios de maior demanda, de maior quantidade de população em situação de rua, né? É um equipamento que foi direcionado intencionalmente para esses municípios. A gente está falando de aproximadamente 209 desses equipamentos, eu falo mais adiante do número. Esse é o espaço que nós temos por excelência para a produção de oferta de serviços, de cuidados para esse público no território. É um espaço que é importante que ele seja apropriado pela população em situação de rua.
Uma das nossas visões idílicas e utópicas é que a construção do projeto político-pedagógico do Centro Pop seja feito pela população em situação de rua. Que as oficinas que os Centros Pop realizam sejam feitas em parceria com a população em situação de rua. Que a gente consiga fazer com que a população em situação de rua se aproprie desses espaços, que eles pautem a ação desses equipamentos, principalmente do serviço especializado para a população em situação de rua, que tem um potencial muito grande por se constituir como um espaço físico no território com recurso, com equipe, com capacidade de articulação com as políticas de saúde, de habitação, de educação, de trabalho e renda. Então, é um espaço que é uma conquista histórica do movimento e que eu acho que vale muito a pena a gente reforçar essa importância e cobrar da gestão local que esse espaço garanta os recursos necessários para que a população acesse, para que a população possa ali produzir coletivamente ali os seus projetos de reinserção, de busca de autonomia, de construção de cidadania. E aqui é um pouco dos objetivos também que eu pretendo deixar para registro aqui, e se for disponibilizado aqui pela página, vocês têm uma referência de quais são os objetivos básicos desse equipamento e que é importante para ser cobrado pelo controle externo, pela sociedade. Aqui é um alerta, né? Já é muito importante que nós tenhamos um espaço Centro Pop adequado, que tenha condições de ofertar espaço para oficinas, para o descanso, para que a população de rua possa se reunir, para que possa levar lá a sua roupa para lavar, que tenha armários para guarda de pertences, para que tenha condições a população de rua ali ter um espaço para fazer alguma oficina. A gente tem observado muito, isso é um ponto muito específico, mas vale a pena a gente citar, porque isso diz respeito à intersetorialidade, que a gente percebe que é uma política que avançou, mas que a gente corre sérios riscos de retrocesso. Eu falo aqui da segurança alimentar. A gente tem percebido que muitos centros pop têm sido utilizados como espaços de alimentação, de café da manhã, de almoço e jantar. A proposta do Centro Pop não é essa. A proposta do Centro Pop é de articular políticas, porque nós defendemos que existe uma política de segurança alimentar que deve ser estruturada no território, com oferta de cozinhas comunitárias, de restaurantes populares e de outras iniciativas que busquem a garantia de segurança alimentar no território, e que o Centro do Pop é esse espaço de articulação com essa política. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de quais são as ofertas possíveis nesses espaços, para que a gente também não volte a uma lógica, que é uma lógica anterior da Lei Orgânica de Assistência Social, de que a política de assistência social era tudo que não tinha nas outras políticas para as pessoas pobres. Então, o que você não conseguia atender do pobre na educação, na saúde, na segurança alimentar, você jogava para a política de assistência social. E a política de assistência social tem outra lógica. É uma lógica de garantia de direitos, é uma lógica de construção de cidadania, é uma lógica de construção de projetos de cidadania para essas pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga entender isso do ponto de vista de quais são as ofertas que esses serviços têm lá suas competências. Eu voltei aqui. Aqui um pouco dos impactos esperados. Eu vou correr um pouco, o tempo não está sendo meu aliado aqui. Um outro serviço muito importante já foi colocado aqui em alguns momentos, serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua. Nós temos algumas modalidades hoje dentro da política de assistência social. O mais conhecido e o mais disseminado, o mais comum é o serviço de acolhimento institucional, mas nós também temos serviço de acolhimento em repúblicas, nós também temos serviço de acolhimento em família acolhedora, que é um serviço voltado especificamente para crianças, né, e adolescentes. Então, falando do serviço de acolhimento institucional, que hoje é o serviço que tem a maior quantidade de pessoas em situação de rua acolhidas, nós temos um imenso desafio nesse serviço. Nós sabemos que Brasil afora são serviços que enfrentam grandes barreiras do ponto de vista da oferta de um serviço de qualidade. Normalmente, nós encontramos, principalmente nas grandes metrópoles, serviços muito cheios, com muita gente, quartos com uma quantidade de pessoas muito maior do que está definido na tipificação, né? Nós temos hoje uma regulamentação que define como esse serviço vai ser ofertado, no máximo 4 pessoas por quarto, uma unidade que comporte no máximo 50 pessoas, e nós sabemos que essa é uma realidade desafiadora, principalmente nas metrópoles. A gente sabe que existem grandes acolhimentos
e que isso é um grande desafio para a gestão local. Ainda sobre o Serviço de Acolhimento e República, que eu acho que é um diálogo muito importante com a própria política de habitação, que foi iniciada em algum momento nos projetos aqui do DF e de Fortaleza, que a secretária trouxe em um slide que ela apresentou. É um serviço que tem uma característica de dar maior responsabilidade pela gestão do imóvel para a pessoa em situação de rua. Então, acho que é um equipamento mais desafiador e que, por isso, também tem pouco no Brasil. Nós temos hoje 17 repúblicas implantadas no Brasil. Então, essa é uma experiência que, talvez, do ponto de vista da gestão local, a gente teria que entender melhor quais são os desafios colocados e como que a gente conseguiria avançar nessa oferta, dessa modalidade. E aqui um ponto sobre a questão da inclusão no cadastro único. A gente tem hoje nós temos desde 2012 um formulário suplementar número 2, específico para cadastramento de população em situação de rua. Em 2012 nós tínhamos menos de 10 mil pessoas cadastradas no cadastro único. Hoje são mais de 66 mil pessoas. Então é um avanço significativo da quantidade de pessoas cadastradas e isso é muito fruto da criação de um caderno específico para orientar o cadastramento dessa população, quanto também fruto de um processo de mobilização realizado pelo MDS para capacitar os cadastradores do cadastro único para a inclusão dessa população, né, no cadastro único dos programas sociais do governo federal. Então, é um pouco a lógica de como a gente pretende que essa política opere no território, que é muito importante que a gente consiga integrar os serviços, integrar a Centro Pop com a unidade de acolhimento, o CRES com a unidade de acolhimento, porque essa pessoa que está acolhida, por exemplo, ela precisa também construir suas referências no território, se necessário, se ela quiser também resgatar seus laços familiares e comunitários. Então, tem vários desafios colocados do ponto de vista da integração desses serviços. E aqui é um pouco do desenho, como eu já falei agora há pouco, da rede implantada. Nós temos hoje esse quantitativo, 2.516 CREAS cofinanciados no Brasil. Eu tenho que... Centros POP, nós temos hoje 205 municípios, são 209 centros POP, desculpa, faltou o número ali. Serviços de abordagem são 503 equipes em 256 municípios, e o dado do cadastro único, 65 mil famílias cadastradas e 44.870 recebendo Bolsa Família. 65 mil famílias cadastradas, que vai dar, Natalina, um pouco mais do que isso em pessoas, né? Porque... parece que, se não me engano, o número é 1,3, né? A família, assim, a média. Então, isso dá um pouquinho mais de 66 mil pessoas, né? Aqui a gente traz alguns desafios que eu já coloquei agora há pouco e passa principalmente pela discussão da qualificação dos nossos serviços, da oferta de serviço do território, da garantia da qualificação desse serviço e da construção de fluxos, de protocolos entre os serviços, entre as políticas, e que isso também acho que deve extrapolar as ofertas do executivo, o controle externo, o poder judiciário tem que estar muito próximo dessa discussão para que a gente consiga, de fato, ofertar políticas mais efetivas, né? Rodrigo. Eu vou terminar, faltam 2 slides. E eu vou terminar só com o informe aqui, os avanços também eu vou deixar para... São 2 agendas que eu gostaria de deixar como informe aqui, que eu acho que é importante. Nós estamos finalizando uma consultoria para a construção de orientações metodológicas para o serviço de abordagem social. É um serviço que foi regulado em 2012, que iniciou o cofinanciamento no Plano Brasil, no Plano CRA, É Possível Vencer. Então, um serviço que, do ponto de vista da regulação, ele é novo, mas ele já existe no Brasil há muito tempo. Então, a gente tem aí uma prática que é histórica, a gente tem uma regulação que é nova e alguns desafios de implementação que a gente pretende aí tentar alcançá-lo por meio dessa consultoria que a gente encerra agora no primeiro semestre. E um informe aqui, para quem se interessar, nós estamos com uma seleção aberta, um edital aberto para contratação de consultoria, para sistematizar e organizar experiências de serviços ofertados pelos centros POP. Então, aqui está o endereço do MDS, onde está o edital. O edital está aberto até o dia 29 de janeiro, então, para quem tem interesse em participar dessa seleção, é muito interessante, que também é mais uma ação nossa indo na direção da qualificação de serviços, de
levantar essas informações sobre como estão sendo ofertados os serviços, quais são os nossos desafios. Gente, eu peço desculpa por ter me alongado. A política de assistência social tem um mar de coisas. Essa apresentação tinha 61 slides, eu reduzi para 20. Então não foi fácil, assim, eu condensei, mas tem um monte de coisa que eu não falei aqui, mas que eu gostaria de ouvi-los também. Estou à disposição, estamos à disposição do Ministério, aqui estão os nossos contatos. E, bem, espero agora poder ouvir aí de vocês as críticas, sugestões, reclamações, contribuições. Isso aí, boa tarde. Obrigado.